Dando continuidade ao nosso conteúdo de ligações químicas, hoje nós iremos abordar a ligação covalente. Mas antes disso, vamos relembrar o que estudamos na aula anterior. Então, olha só relembrando a família e as cargas e quando os elementos doam ou recebem para saber qual é o tipo de ligação que eles vão fazer. Então, a gente tem aqui família 1A tem carga mais 1, família 2A tem carga mais 2, família 3A tem carga mais 3. Ou seja, os elementos que possuem cargas positivas são os elementos que têm tendência para doar elétrons. Família 5A, carga menos 3, família 6A, carga menos 2, família 7A, carga menos 1. Ou seja, os elementos que possuem cargas negativas são elementos que têm tendência para receber elétrons. A família 4A, há elementos que doam elétrons e há elementos que recebem elétrons, tá bom? Então, como a gente viu anteriormente, a ligação iônica é quando há doação de elétrons, ou seja, quando um dos elementos doa elétron e o outro recebe. Nesse caso, vai ter uma doação de elétrons, o que vai caracterizar uma ligação iônica, certo? Agora, vamos dar início à ligação covalente. Diferente da ligação iônica, a ligação covalente há um compartilhamento de elétrons. É aí que começa a diferença entre ligação iônica e covalente. Iônica, doação de elétrons, covalente, compartilhamento de elétrons. Ou seja, como há um compartilhamento de elétrons, ninguém doa para ninguém. Ou seja, ambos os elementos precisam receber elétrons. Na iônica, um doa e o outro recebe. Então, aqui na covalente, ambos precisam receber. Como ninguém pode doar para ninguém, eles vão fazer o quê? Compartilhar os elétrons. Para facilitar, quando que ocorre a ligação covalente? Vai ocorrer sempre entre ametal e ametal, hidrogênio e ametal e hidrogênio e hidrogênio. Nesses casos, a ligação será covalente. Por quê? Quando a ligação é entre metal, é uma ligação iônica, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, como é que a gente vai... como é que procede, né? Como acontece a ligação covalente? É diferente da iônica? É um pouquinho, mas olha só. Eu coloquei aqui para a gente começar. A gente vai começar um pouquinho diferente da ligação iônica, mas é só para vocês entenderem, né? Aqui eu tenho o O2, né? Que é o ar que nós respiramos. E vocês percebem que isso é uma substância. É uma substância? É uma substância simples. Mas por que é uma substância? Porque eu tenho uma junção de dois átomos de oxigênio, né? Tá dizendo aí que é O2, então eu tenho dois oxigênios. A partir do momento que combina-se os elementos, então eu tenho uma substância. Só que, como é formado pelo mesmo elemento, oxigênio e oxigênio, eu tenho uma substância simples. Isso nós já estudamos anteriormente também. Então, olha só, gente. Como é que acontece essa ligação entre oxigênio e oxigênio? Vocês vão procurar o seguinte para fazer a ligação. O oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, significa que ao redor dele tem quantos elétrons? 6. Né? Família 6A tem 6 elétrons. Porém, um elemento para ficar estável, ele precisa ter quantos elétrons na última camada? A mesma quantidade dos gases nobres, que tem quantos elétrons? 8. Então, olha só. O oxigênio ele é da família 6A, então ele já tem 6. Para ficar estável, ele precisa de quantos? 2 elétrons. Então, olha só como é que vai proceder a ligação que vai ocorrer entre eles. Eu vou colocar aqui o oxigênio. Ao redor do oxigênio tem quantos elétrons? A gente vai representar os elétrons da sua última camada, 6. Então, eu vou colocar bem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não está dizendo que tem 2 oxigênios? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, por que a senhora colocou o mesmo número de elétrons? Porque é o mesmo elemento, né, gente? São 2 oxigênios, só que é o mesmo átomo, é o mesmo elemento. Então, se o primeiro elemento ele pertence à família 6A, o segundo, que é o mesmo, continua pertencendo à família 6A, ou seja, tem 6 elétrons. Só que a diferença é o seguinte: como ele já tem 6 elétrons, para poder ficar estável, ele precisa de mais 2. Tem como um doar para o outro?
Não, de modo algum, senão seria uma ligação iônica. Então, o que vai acontecer aí? Existe o compartilhamento de elétrons. Como é que acontece esse compartilhamento de elétrons? Da seguinte maneira, ó. Eu represento assim o compartilhamento de elétrons. E o que isso significa? Que esse elétron que era desse oxigênio também passará a ser do outro. E esse que era desse oxigênio passará a contar para este outro oxigênio. Então, olha só, eles vão ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí, para um elemento ficar estável, ele precisa ter quantos elétrons mesmo na camada de valência? A do gás nobre, 8 elétrons. Então, ele ainda não está estável. Então, o que eu faço? Compartilho novamente. Então, a partir do momento que eu faço esses dois compartilhamentos, agora aí sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, tá estável. Então, para ter a formação do oxigênio aí, né, do ar que nós respiramos, acontece dessa maneira a ligação entre eles. Ambos compartilham duas vezes há dois compartilhamentos de elétrons, na verdade. Então, isso aqui que esse compartilhamento eu chamo de fórmula eletrônica, que vocês já viram, né? Na ligação iônica, fórmula eletrônica ou representação de Lewis. Então, aqui eu tenho a fórmula eletrônica, onde aparecem os elétrons, fórmula eletrônica. Porém, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Porém, a gente também tem a chamada fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? É quando aparecem só os compartilhamentos de elétrons, mas não aparecem os elétrons. Então, fica assim, ó. Eu vou colocar 2 oxigênios aqui. E entre eles houve quantos compartilhamentos? 2. Então, tu coloca 2 tracinhos. Isso aí, essa fórmula é chamada de fórmula estrutural. E essa fórmula que nós iniciamos aqui, que é a que dá origem à substância, né? Como aqui a ligação aconteceu entre 2 oxigênios, significa então que a fórmula vai ser O2. E essa fórmula eu chamo de fórmula molecular. Professora, eu preciso fazer todas essas fórmulas. Opa, gente, não tem esse acento aqui não. Fórmula molecular. Então, preciso fazer todas essas fórmulas? Às vezes sim, vai ter exercício que vai te pedir, né? Qual a fórmula molecular que ocorre na molécula de água? Qual a fórmula formada entre átomos de carbono e hidrogênio? Então depende muito de como vira o enunciado, mas vocês precisam saber diferenciar o que é uma eletrônica, que é quando aparecem os elétrons e o compartilhamento, o que é uma fórmula estrutural, que é quando aparece simplesmente o compartilhamento de elétrons, e a molecular foi o composto formado através da ligação. Então, é assim que vai proceder. Diferente da ligação iônica, aqui a gente representa com uma setinha, né, que teve doação de elétrons, aqui não. A gente vai representar com esse quadro, com esse retângulozinho aqui, que vai representar um compartilhamento de elétrons. Mas vamos praticar aí outros exemplos. Então, continuando, né? Vamos fazer a ligação aí iônica, ou a ligação iônica não, ligação covalente, né? Ou simplesmente pode vir no enunciado para você diferenciar a ligação iônica de covalente. Faça a ligação entre carbono e cloro e classifique a ligação em covalente e iônica. Pode aparecer um exercício assim também. Então, professora, como é que eu vou saber quando é iônica e covalente? É simples, gente. Você vai lá na tabela periódica e procura a família do elemento, né? O carbono é da família 4A. E eu falei para vocês que na família 4A tem os elementos que doam e recebem. Entretanto, o carbono, ele recebe. Eu falei para vocês na última aula que isso era muito importante, vocês deveriam saber. Carbono, ele recebe. O cloro, ele é da família 7A. E família 7A, né, também recebe.
Então, aí que você vai distinguir se a ligação é iônica ou covalente. Se ambos os elementos recebem, significa que vai ser covalente. Se um doa e o outro recebe, significa que a ligação vai ser iônica. Lembrando que eu consigo perceber por isso aqui, ó. Família 7A tem carga menos 1, significa que precisa ganhar 1. E nesse caso, o carbono é um dos elementos da família 4A que tem carga menos 4, ou seja, precisa receber 4. Então, como a gente vai fazer essa ligação? Eu vou colocar aqui no centro o carbono e a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Se ele é da família 4A, significa que ele tem 4 elétrons. E vou colocar o cloro. Se ele é da família 7A, significa que ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7, ele só precisa de 1. Mas se o carbono tem 4, significa que ele precisa de 4, que é para poder ficar com 8. Então, eu vou lá e vou compartilhar aqui, ó. Compartilhei. O cloro ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável, bonitinho, mas e o carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Ele ainda não está estável, porque o que vai dar estabilidade é ter 8 elétrons na última camada. E aí, professor, o que eu faço? Como a ligação é simplesmente entre carbono e cloro, eu só posso adicionar esses elementos. Então, para estabilizar o carbono, eu vou adicionar outro cloro aqui, ó. Vou colocar o cloro aqui. Novamente, outro cloro com 7 elétrons, porque ele é da família 7A, e vou compartilhar. Cloro novamente ficou estável, mas o carbono ainda não. O que eu vou fazer? Coloco outro cloro. E coloco até a quantidade suficiente para estabilizar. Ó, compartilha aqui. Agora o carbono tá com 7. Então, por último, vou colocar um bem aqui. E vou compartilhar. Agora sim, né? Eles ficaram estáveis, ó. Todos os elementos, eles possuem 8 elétrons. Vocês podem contar que vai dar certinho. Lembrando que essa fórmula aqui é que fórmula? É a fórmula eletrônica, onde aparecem os elétrons. Como é que vai ser a fórmula estrutural? A estrutural, eu represento os átomos, né, que fazem a ligação, só que só com os seus compartilhamentos, sem precisar aparecer os elétrons. Então, teve um compartilhamento aqui, um aqui e outro aqui. E daí você representa o elemento que participou da ligação. Então, aí, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. E qual é a fórmula molecular? A fórmula molecular é a quantidade de elementos, né? A quantidade de átomos de cada elemento que fez a ligação. Nesse caso, eu tenho um carbono e tenho quantos cloros? 4. Então, significa que a fórmula molecular é CCl4. Toda vez que vocês virem o carbono ligado ao cloro, a quantidade correta de cloro que deve ter é essa daqui, CCl4, porque é a quantidade suficiente que ele vai precisar para estabilizar o carbono, certo? Então, vamos lá, mais um exemplo. Agora eu vou fazer a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Vocês já sabem que o hidrogênio ele não tem família e vocês devem lembrar disso, ou se não lembram, eu vou falar agora para vocês. O hidrogênio é uma exceção da tabela periódica, né? Quando a gente estudou tabela periódica, eu falei para vocês que o hidrogênio ele é o diferente, ou seja, ele não tem nenhuma família. E ele também é diferente na hora de fazer ligações químicas. Por quê? Porque ele não fica estável com 8 elétrons, ele vai ficar estável apenas com 2. Ou seja, ele já tem um elétron na última camada e ele precisa receber mais um elétron. Ele vai receber mais um elétron, tá? Então, ele fica estável apenas com 2. Ele já tem 1, precisa receber 1, então ele fica com 2. Ele é uma exceção. O oxigênio é da família 6A. Família 6A precisa também
receber elétrons para ficar estável, né? E precisa receber quantos? Quantos elétrons? Precisa receber 2. Por quê? Porque ele já tem 6 e para ficar estável ele precisa ter 8, então ele precisa receber 2. Vou colocar aqui o meu oxigênio com 6 elétrons, porque ele é da família 6A, e o hidrogênio com 1 elétrons, porque ele só tem 1 elétron na sua camada de valência. Como ambos precisam receber, eu compartilho. Falei agora para vocês que o hidrogênio fica estável com 2, então aqui, ó, 1, 2. Só que o oxigênio, ele fica estável com 8, como os outros elementos. E ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele ainda não está estável. O que eu faço? Como a ligação é entre hidrogênio e oxigênio, eu vou ter que acrescentar outro hidrogênio. Então, a ligação fica assim. Lembrando, gente, seguinte, que por enquanto nós só estamos estudando as ligações. Eu ainda não estou trabalhando a geometria correta, como deve ser posicionado e onde deve ser posicionado os elétrons e os átomos. Por enquanto, só quero que vocês aprendam a fazer as ligações, a identificar quando é ligação iônica e ligação covalente. Posteriormente, nas nossas aulas seguintes, vocês saberão a geometria, tá bom? Então, olha só. Essa é a fórmula eletrônica, onde aparecem os elétrons. Essa, né, é a fórmula estrutural. Vocês podem fazer desse jeito por enquanto. O correto mesmo, considerando a geometria, seria assim. Mas tudo bem. Isso aqui são cenas dos próximos capítulos, então não se preocupe, por enquanto vocês podem demonstrar assim. E a gente percebe que aqui a gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular vai ser H2O, que é a fórmula da nossa água aí. Por que é H2O? Porque para estabilizar um oxigênio eu preciso de 2 hidrogênios, certo? Coisas, talvez vocês tenham se perguntado, professora, mas e aí, se eu tivesse colocado OH2, como é que eu sei quem vem na frente, qual é o elemento que vem atrás, né? Isso tem a ver com a questão de eletronegatividade, tá bom? Os elementos mais eletronegativos, eles ficam no final. É claro que tem exceção, mas a maioria das vezes tem a ver com a questão da eletronegatividade. Então, olha só. A eletronegatividade, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são esses aqui. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, olha só. Tem aqui a ligação entre carbono e cloro. Quem é mais eletronegativo? Ó, o cloro está aqui e o carbono está aqui. Quem é mais eletronegativo? Cloro. Por isso que o eletronegativo apareceu no final. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? Tá bem aqui, ó. Oxigênio e hidrogênio. Então, nesse caso, o mais eletronegativo fica no final e o menos eletronegativo fica na ponta. A maioria das vezes é assim, mas nem sempre. Toda regra tem a sua exceção, tá bom? Então, tem alguns casos que não obedecem esse critério aí, mas a maioria das vezes vai ser dessa maneira. Agora, vamos lá fazer a ligação entre o enxofre e o oxigênio. Enxofre, família 6A, oxigênio, família 6A. Ou seja, recebe elétrons e aqui também recebe elétrons. Precisam receber quantos? 2 cada um, né? Porque se eles são da família 6A, ele já tem 6 elétrons na última camada. Belezinha, como é que vai ficar isso? Pego aqui o enxofre. Se ele é da família 6A, coloco ao redor dele os seus 6 elétrons que ele tem na última camada. E pego o oxigênio também, que é da família 6A, e ao redor dele também tem 6 elétrons. Ambos precisam receber quantos? 2.
Então, eu vou compartilhar aqui uma vez. Ambos precisam receber, então compartilha. Porém, não vai ser suficiente, porque eles já tinham 6, compartilharam uma vez, eles ficam com 7. Então, preciso compartilhar outra vez. Então, a gente tem aí o composto formado, né? Então, compartilhou 2 vezes os elétrons, essa é a fórmula eletrônica. Qual vai ser a fórmula estrutural? Se assim, né? Enxofre, traço, oxigênio. Qual vai ser a fórmula molecular? SO, tá? Eletrônica, estrutural e molecular. Mesmo jeito aqui. Eletrônica, estrutural, molecular. Eletrônica, estrutural, molecular. Outra ligação agora é entre o nitrogênio e o flúor. Nitrogênio, família 5A. Flúor, família 7A. Família 5A precisa de quantos elétrons para poder ficar estável? Precisa receber 3. Opa, então o nitrogênio recebe. Flúor, família 7A, precisa receber 1. Então, vem aqui e recebe. Professora, a senhora está falando tanto aí de recebe, mas aonde a senhora está tirando isso? Gente, é lá das famílias, ó, que a gente relembrou bem no início. Elementos recebe, ó, família 7A recebe 1, família 6A recebe 2, família 5A recebe 3. Então, é dessas anotações aí que a gente vai saber, né? A posição dele na tabela periódica seria um elemento que doa ou recebe elétrons, tá bom? Então, já vi aí, o nitrogênio, como ele tem 5, precisa de 3, e o flúor, como tem 7, precisa de 1. Vou representar aqui o meu nitrogênio com quantos elétrons? 5, porque ele é da família 7A, 5A. O flúor, vou representar ele com quantos elétrons? 7, porque ele é da família 7A. Fácil, né? Então, ele precisa de 1, venho bem aqui, ó. Compartilho. Ficou estável o flúor e o nitrogênio? Não, porque ele precisa de 3. Por enquanto, ele só recebeu 1, né? Venho aqui e vou colocar outro flúor. Flúor tem 7 elétrons. Compartilho de novo. Flúor ficou estável, mas o nitrogênio não. Então, eu venho bem aqui, coloco outro flúor. Então, tá aí, né? O nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flúor também tinha 7, 8, 7, 8, 7, 8. Todos ficam estáveis. Essa aí é a fórmula eletrônica. Como é que fica a estrutural? Lembrando que não estamos considerando geometria ainda. Acho difícil para vocês já ficar trabalhando a geometria ao mesmo tempo com ligação. Então, primeiro ligação, depois geometria. Então, represento aqui os compartilhamentos sem os elétrons e a fórmula molecular. Eu tenho um nitrogênio e 3 flúors. Então, aí, é assim que vai proceder a ligação covalente, em que há compartilhamento de elétrons, né? Se vocês entenderam ligação iônica, vocês vão conseguir sempre ver a diferença entre ligação covalente, porque como eu falei para vocês, na ligação iônica, doação de elétrons, um doa e o outro recebe. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons, onde um doa, onde um recebe e o outro recebe também. Então, ambos precisam de elétrons, nesse caso eles vão compartilhar, certo, gente? Então, assistam a aula, se for necessário, revejam novamente, façam as anotações necessárias e depois é praticar nas atividades.